E a gente vai começar a sessão de hoje falando sobre final de semana. A Aratsina estava falando sobre cortisol e gerenciamento de estresse e alimentação. E a gente vai pegar um tema importante que é como enfiar o pé na jaca direito. Alguém aqui sabe como enfiar o pé na jaca bem feito? Vocês sabem o que que é mexer numa jaca? E ficar com a mão toda cheia de, digamos assim, de grude, e depois aquilo dali ser um terror? Para você saber mexer na jaca direito, você tem que saber o que que significa o caos de você, digamos assim, se melecar todo de jaca, ok? A resposta é bem simples. Você pega óleo, pode ser um óleo de cozinha qualquer, se meleca todo de óleo, assim, até o antebraço, põe óleo na faca e cai para dentro da jaca. Por quê? Ela não vai grudar em você se ela tiver, digamos assim, nadando no óleo. Por que que esse exemplo é importante? Porque o final de semana é mais ou menos uma jaca na nossa vida. A gente precisa saber mergulhar nele de uma forma adequada. A gente precisa saber dar conta da existência, que é a jaca da vida do final de semana. Porque não é só uma pessoa ali que vai te chamar para comer três biscoitinhos. Não é só o aniversário da tua sobrinha que debutou e fez 15 anos. Não é só o casamento e etc. Ok? É a vida, gente. Se você achar que ela está a seu favor o tempo todo, você vai ter frustração. Palavra oxítona, terminada em ão. Então, a gente precisa criar uma estratégia que é incorporar o evento do final de semana na nossa vida como parte da nossa relação social ayurvédica. Se a gente acreditar que o nosso Ayurveda ele é um fenômeno pessoal, a gente vai ter um problema, que é que a gente vai ficar frustrado, porque não pode isso no churrasco, porque não pode aquilo na festa, porque não pode isso na casa do amigo, porque não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, esse Ayurveda é muito chato, ok? Porque ele está sendo pensado fora de uma dimensão social. Ele está sendo pensado enquanto um projeto pessoal. E nós, enquanto seres humanos, tanto para o bem quanto às vezes para, digamos assim, a briga, nós somos seres fundamentalmente sociais. A nossa psique, ela depende de relações sociais para ser saudável. Então, você não adianta virar e falar, ah, não vai assistir Copa do Mundo, ai, não vai tomar cerveja, ai, não vai comer amendoim. Porque a vida, gente, às vezes tem uma Copa do Mundo te atropelando, você razoavelmente queira ou não, ok? Então, não é uma questão do não pode, é uma questão do que a gente tem que ganhar com isso. E essa vai ser uma proposta que está, de alguma forma, completando todo o arco que a gente começou com o quê? Uma sessão foi almoço, outra sessão foi Ayurveda Feliz, outra sessão foi de jejum. Outra sessão foi jantar. Com isso, a gente criou um arco, digamos assim, pessoal da tua alimentação. Agora a gente está criando um arco familiar, um arco social, aonde a gente vai entender que comida não é só comida, também é companheirismo. O ser humano, durante milênios, come para estabelecer relações sociais de confiança, por uma questão muito simples. Se eu como a mesma comida do que você, eu provavelmente não estou te envenenando e você provavelmente não está me envenenando. Comer a comida que outra pessoa te oferece não é um ato trivial. Não faça isso fora de casa. No sentido assim, se a pessoa te der um negócio ali para tomar, não tome, não coma na média. Porque você não sabe quem é que está te dando aquela comida. Eu não estou nem dizendo que está com um sonífero ou qualquer coisa, ok? Porque aquela comida ela pode estar sendo feita com um estado emocional inadequado. Esse papo a gente vai depois, ok? Por enquanto não, menos, namastê. Mas por enquanto, o que que a gente quer saber? O seu corpo precisa de cargas de óleo fora do normal. O seu corpo precisa consistentemente enfiar o pé na jaca com óleo. Porque se você não enfiar o pé na jaca com óleo, em algum momento a jaca vai cair na sua cabeça. O que que significa isso? O teu sistema vai ficar sem uma reserva pesada.
de gordura. Aí você vai falar, Namastê, você está exagerando. No mundo de hoje, onde as pessoas estão com sobrepeso, estão com excesso calórico e etc., você está dizendo, vê se você é isso que você está me dizendo, Namastê. Você está dizendo que a gente precisa aprender a comer muito? É exatamente isso que eu estou dizendo. Pode parecer loucura, mas funciona. Se você sabe comer muito, o seu corpo não vai precisar comer muito, porque você entendeu uma necessidade importante dele: fazer reserva estratégica. O seu corpo precisa consistentemente, de preferência, se possível, na lua cheia, fazer reserva estratégica de gordura para o seu cérebro. Do ponto de vista da cultura indiana, relativamente, toda lua cheia é feriado, grosso modo. Porque toda lua cheia nós deveríamos fazer uma Copa do Mundo. Todos nós precisamos restabelecer um nível de gordura que ele só vai para a reserva se ele entrar meio que tudo de uma vez, de uma forma meio estúpida, de uma forma meio festiva. O que que é uma forma meio estúpida? Não deixando o teu Agni ali, ai, comi até o meu Agni. Não, mano, cagou na cabeça do Agni, pisou ele ali, deixou ele no chão. Mas você estava alegre. Você estava ali num grau de festividade que a alegria, gente, metaboliza gordura, ok? Então você está ali num carnaval, você está ali numas férias, você está ali no final de semana e a sua vida ela é feliz. Gente, felicidade também gera saúde. Eu não estou dizendo que toda felicidade é saudável, mas felicidade também gera saúde. Então, quando a gente tem esse paradigma de uma vez por mês, eu preciso dar um jeito de chamar meus amigos, eu preciso de dar um jeito de chamar minha família. Família, às vezes, é uma medida arriscada, eu sei. Talvez seja melhor a família de vez em quando. E você fala assim: a gente precisa celebrar o quê? A gente precisa celebrar o nosso sistema nervoso. Você não precisa nem dizer que é a lua, você não precisa dizer, não. A gente precisa fazer aquela comida gostosa, a gente precisa fazer aquela festa, a gente precisa potencialmente tomar um vinho, se você toma um vinho, ou coisa do gênero, ok? E fazer um lugar de sustentação da nossa condição de lua cheia. Quanto mais perto da lua cheia, melhor. Porque do ponto de vista do que, digamos assim, é o panorama completo, o oposto, o jejum, o lugar de introspecção, o lugar de faxina vai ser a lua nova. Isso do ponto de vista social, gente. Tem outras considerações aqui que não cabe a gente entrar todo nos detalhes, mas entenda, o seu corpo precisa uma vez por mês, dependendo do teu estado hormonal, do teu ciclo e tal, fazer festa. Festa não é uma condição social. Festa é uma condição fisiologicamente necessária à sua saúde. Da mesma forma do outro polo. A gente não corrigiu o café da manhã a partir do Ayurveda Feliz? A gente vai corrigir a nossa ideia de jejum a partir da ideia de